O Curso Mais apresenta para você o que você precisa saber sobre a redação da ACAF. Vamos lá? Primeira coisa extremamente importante para a prova da CAF é você saber que nós temos duas propostas de redação. Você vai escolher uma delas para poder produzir o seu texto. Óbvio, escolha aquela que você tiver mais domínio do conteúdo. Saiba sempre que o texto é um texto dissertativo, aquele texto que você precisa colocar sua tese, seu ponto de vista e argumentos para defendê-los. Temas sempre atuais, então não se surpreenda se você tiver temas de algo que aconteceu no último mês, greve do caminhoneiro, problemas das moradias populares, ou então algo que relacione política, voto, corrupção ou foro privilegiado. Essas são algumas das apostas, mas sempre se lembre que eu não sou o pai Valtinho de algum. Segundo elemento importante, muito cuidado com o tempo, comece sempre por sua redação. Depois que você fizer a redação, termine, volte para a prova e depois passe a sua redação a limpo, para que você tenha tempo de fazer uma prova bem legal e que você possa também fazer um pós-texto, ou seja, aquela correção do seu texto. Terceiro elemento importante, sempre que você tiver a leitura da proposta de redação, pergunte-se qual é o assunto do texto, qual a temática de redação e, mais importante, acontece muito na prova da CAF, quais são os limites que eu tenho para fazer a minha redação, ou seja, limites dentro desse assunto. Uma leitura atenta da proposta de redação ajuda muito na hora de escrever. Quarto elemento, a gente começa agora a falar sobre a organização do texto. Como é que você pode organizar a sua redação? Bem, você pode trabalhar com a problematização, assim como você trabalha no Enem. Depois você trabalha com a causa, qual a consequência e qual a solução. Não precisa ter uma solução tão detalhada como no Enem, tá? Uma quinta possibilidade é você fazer uma estrutura em que você apresenta uma temática sua, que pode ser inclusive positiva. Depois disso, discuta qual a causa 2, e depois você coloca uma solução, diagnóstico ou prognóstico. E o último elemento estrutural que você pode fazer é apresenta a sua tese, positiva ou negativa, consequência 1, consequência 2, ou seja, o que vai acontecer depois dessa tese apresentada, quais são os riscos, depois solução, diagnóstico ou prognóstico. Você não pode esquecer de jeito nenhum que toda a redação é dividida em partes, e essas partes precisam estar unidas, seja por elementos anafóricos de retomada, seja por conjunções que vão indicar o caminho do seu texto. Então, toda vez que você tiver uma frase, uma parte do texto montada, lembre-se de ver esses conectivos. Oitavo, é hora de escrever a sua redação. E o que você não pode esquecer de jeito nenhum? Que o texto dissertativo é impessoal, que a dissertação é formal, use sempre a norma culta da língua portuguesa, muita atenção ao vocabulário. Lembre-se de nós, tá? Tudo que nós, professores, falamos para você durante todo esse semestre vai ser bem útil na hora da redação. Nono elemento, e bastante importante, é a hora do pós-texto, é a hora de revisar a sua redação. Lembre-se de escolher um título bem criativo e original. A letra precisa ser bem legível, tá? 10º ponto, muito importante. Sua mente mente. Tem alguns momentos que você vai estar nervoso. Por favor, não acredite em sua mente. Respire fundo e mantenha o foco. Foco, foco, foco. E se não tivesse o palavrão, não era minha aula. Lembre-se sempre disso. Você é foda. E nós, no mais, vamos desejar para você sempre uma boa prova. Beijo no coração, é isso aí.